Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o analfabetismo. Apesar dos avanços e da melhoria dos indicadores nos últimos anos, o Brasil ainda tem quase 13 milhões de analfabetos adultos. Um desafio que exige mais investimentos e atenção por parte do poder público. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Francisca Pereira Maciel, professora da Faculdade de Educação e coordenadora do projeto de educação de jovens e adultos da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade. Certo. Professora, por que ainda hoje temos um número tão grande de analfabetos no Brasil? Quais seriam, assim, as possíveis explicações? São vários. Eu acho que, primeiro, a gente, infelizmente, eu acho que esse é um problema histórico, né, do Brasil. É um problema histórico e que, infelizmente, nós ainda não conseguimos solucionar, né? Nós temos avançado, né? Mas esses avanços ainda não têm ainda sido tão satisfatórios. Eu acho que nós precisamos ainda fazer muito. E um dos problemas, graves problemas nossos é a questão, acho que a questão geográfica, não há como negar, quer dizer, o Brasil, a extensão territorial do Brasil é, sim, né, um problema, né? E além disso, quer dizer, das questões geográficas, nós temos um problema grave no Brasil, quando se trata do analfabetismo, que é a questão regional, né? Porque nós estamos aqui numa região privilegiada e, diferentemente das regiões Nordeste, né, onde há uma maior concentração de analfabetos, né, de adultos analfabetos, e a região Norte. E dentro desses problemas geográficos, eu acho que tem problemas sociais, problemas econômicos, ainda que a gente esteja aí com uma economia desenvolvida, em pleno desenvolvimento, mas as diferenças sociais e econômicas ainda são gritantes, né? E nós precisamos ver isso com mais cuidado, porque isso se reflete, claro, na educação. Agora, a senhora nos contava anteriormente também que é preciso um movimento de valorização da educação como um todo, né, dos profissionais, enfim. Sim, com certeza, né? Esse é um outro aspecto, né, que para a gente que está diretamente relacionado, né, à questão do analfabetismo, da própria magistério, é uma desvalorização da nossa profissão. Né? Quando os discursos políticos, né, sempre fala, quer dizer, o tripé da saúde, educação e transporte. Como que a gente pode falar dessa importância da educação quando a gente tem uns salários, às vezes, irrisórios se comparados a outros salários? Quer dizer, um médico, inicialmente, você tem um salário de R$10 mil, e o salário do professor, às vezes, R$1.500, e muitos municípios reclamam de fazer esse pagamento, né? É claro que essa questão salarial é importante, ela precisa ser, quer dizer, mas juntamente com a questão salarial, nós temos que pensar na formação desse profissional. Uma formação que seja também adequada, que seja boa, né? Para que ele, de fato, saiba também o que fazer quando terminar o seu curso superior. Agora, o analfabetismo está concentrado nas faixas etárias mais elevadas, mas é um problema que começa desde cedo, não é, professor? Sim. Hoje, olha, é preocupante para nós aqui no Brasil o número de jovens que têm abandonado a escola sem terminar o ensino fundamental. E isso é preocupante porque o que nós, de uma certa forma, é com uma certa tristeza que a gente fala isso, mas uma preocupação de que boa parte desses jovens de hoje se tornarão os adultos analfabetos de amanhã. Né? E isso é preocupante, porque se eles não passaram pela escola, às vezes 2, 3, 4 anos, mas abandonam a escola porque não tem vendo muita perspectiva nessa escola que está sendo oferecida, isso, de uma certa forma, vai fazer com que o número de analfabetos funcionais de amanhã cresça muito. Certo. Agora, professora, de um modo geral, a senhora falou aí sobre a formação dos profissionais, dos docentes que vão trabalhar com essa alfabetização. Qual é a avaliação que a senhora faz das políticas públicas voltadas para a alfabetização no Brasil, assim, de um modo geral? Olha, historicamente a gente teve alguns momentos, né, que até atrelados a algumas campanhas de alfabetização, né, quer dizer, nós temos aí a história do Mobral, né, na década de 70, né, mas nós vimos que, quer dizer, nada disso, quer dizer, uma política pública dessa natureza
pouco ou nada resolve, né? O que nós defendemos, eu acho que o governo, desde já do século de 2000, principalmente de 2004 para cá, tem tido umas políticas mais efetivas voltadas para a questão da alfabetização, do analfabetismo, mas não como programas, né? E não mais como campanhas, porque campanhas a gente já sabe que isso não se resolve, né? E nessas políticas do governo, o governo federal então tem dado um incentivo aos municípios na criação, né, dessas turmas do que a gente chama do turmas do Brasil alfabetizado. A União, né, repassa recursos para que o município, né, abra essas turmas nos seus locais, mas é importante que os municípios dêem continuidade, porque caso contrário, não se tenha continuidade dessas turmas de alfabetização, nós não vamos resolver o problema do analfabetismo, porque hoje nós não temos tanto o analfabeto absoluto, aquele que nunca passou pela escola. Hoje, todos, assim como, né, não só aqui em Minas, mas nos estados brasileiros, nós temos adultos que já passaram, às vezes, tiveram algumas experiências em escola, às vezes na sua idade regular, mas por diversos problemas eles não puderam dar continuidade, né? E, às vezes, até aprenderam um pouquinho da leitura e da escrita, os rudimentos, que a gente fala, os rudimentos da leitura e da escrita. Mas não tiveram continuidade e isso acaba eles se transformando, né, num analfabeto funcional. Sim. E, então, é preciso, né, pensar num programa de alfabetização de jovens e adultos não se pode restringir simplesmente à questão da aquisição, né, mas a continuidade desse processo. Certo, professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Vamos lá. Seu Valdir encontrou muitas dificuldades para estudar. Hoje, aos 63 anos, ele relata que trabalhou desde cedo para ajudar a família. Meu pai, ele era muito severo e não gostava, não tinha muito compromisso com nós éramos 7 irmãos e eu tinha que trabalhar muito cedo para poder cuidar dos meus irmãos. Convencido de que não conseguiria mais estudar, Valdir se casou e logo vieram os filhos. Para que as meninas estudassem, ele não mediu esforços. Fez de tudo para que elas se formassem e conseguissem uma profissão. Eu paguei escola para uma delas que mora em frente ao Hospital Belo Horizonte, chama Regiane. E eu andava de bicicleta daqui no bairro Ouro Preto para poder sobrar a passagem para poder estudar lá naquele colégio Queno Machado, quase chegando lá no Bar São Paulo. Ela estudou ali. E graças a Deus formou. Tem que investir bastante mesmo. É importante. Tudo hoje, para a gente ser alguma coisa na vida, tem que ter estudo. Valdir aprendeu a conviver sem a leitura e a escrita e adaptou sua rotina num jeito próprio de comunicar. Na hora de pegar um ônibus, eu tenho que estar perguntando a pessoa, que muitos não conhecem o número do ônibus, não conhecem nada. Mexer com dinheiro é coisa difícil, mas se você souber, com pouco dinheiro você faz muita coisa. Agora, se eu fosse um cara estudado, eu acho que eu não sei onde é que eu estava, não. Eu estava bonito na fita. A situação de seu Valdir não é uma exceção. Dados do último relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação apontam o Brasil como o 8º país com o maior número de analfabetos adultos. De acordo com a mais recente pesquisa nacional por amostra de domicílios, feita pelo IBGE, divulgada no fim do ano passado, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 8,7%, o que corresponde a 13,2 milhões de analfabetos no país. Para tentar vencer esse desafio, começar com o governo entendendo, com os governos nas suas 3 esferas e nos seus 3 poderes, entendendo que educação é direito e que, portanto, nenhum a menos precisa ser aplicado não só para crianças, mas também para jovens, adultos e idosos. O medo de exposições diante dos colegas e humilhações dentro da sala de aula podem coibir o aprendizado dos jovens e adultos, mas o EJA pode ser um mecanismo para atenuar essa defasagem educacional. Quando a gente trabalha com a criança, a gente parte do pressuposto de que ela está se constituindo enquanto sujeito.
Portanto, que as experiências que ela tem são experiências daqueles seus 4 meses, 2 anos, 5 anos de idade. Essas pessoas de que nós estamos falando são pessoas que têm 30, 40, 50, 80 anos de idade. Então, com certeza, são pessoas que já constituíram e construíram uma vida e que não pode ser desconsiderada quando eles estão nos espaços educativos, nas salas de aula. Aqui na capital, os desafios para a alfabetização são ainda maiores entre os surdos. Pesquisa recente do IBGE aponta que enquanto 10,8% dos deficientes auditivos são analfabetos, a taxa cai para 3,8% entre a população ouvinte. O problema pode estar associado ao acesso a escolas inclusivas com recursos adequados para alfabetizar usando Libras, o idioma oficial para eles. A gente tem investimento, ele ainda é pequeno, né? A educação de jovens e adultos ainda é a prima pobre na discussão das modalidades. Eu diria que precisa ter na educação desse país o investimento que tivemos agora na Copa. Precisamos ter vontade política. Agora, professora, a senhora é coordenadora de um projeto na UFMG de educação de jovens e adultos. Gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente como é que funciona, quem pode participar, Tá certo. quem procurar. Esse projeto que eu coordeno, né, ele é denominado Projeto de Ensino Fundamental, primeiro segmento. Né? O que é isso? Porque na educação de jovens e adultos, a gente tem o que... Educação de jovens e adultos abrange o primeiro segmento, que são turmas de alfabetização e consolidação da alfabetização. O que eu responderia hoje, o primeiro ao 5º ano? Né? E o segundo segmento, que corresponde do 6º ao 9º ano, e o ensino médio. Na UFMG, nós temos um programa de educação de jovens e adultos. E dentro desse programa, então, nós temos os 3 projetos. O que nós denominamos ProF1, que é o que eu coordeno, o ProF2 e o PENJA, que é o ensino médio. E nessas turmas, né, do ProF1, que eu coordeno, por sinal, nós estamos aí com inscrições abertas, ainda temos vagas aí para as turmas de alfabetização e consolidação da alfabetização. Né? Nesse projeto nós priorizamos principalmente adultos e idosos, certo? E dentro desse projeto, quem é que atua? Né? Primeiro que ele é aberto à comunidade externa. Então, nós temos, né, qualquer pessoa, qualquer adulto pode se inscrever. E quem atua como professor, os professores dessas turmas são os alunos das licenciaturas, né, da UFMG. Então, daí nós temos as turmas à tarde, no caso do ProF1, nós temos turmas à tarde e à noite. E às tardes nós funcionamos à noite, e também à noite, de segunda a quinta-feira, às quintas, e a sexta-feira é denominada, então, para as reuniões pedagógicas, em que eu reúno com os professores monitores para poder discutir, fundamentar e a gente resolver as questões da semana de planejamento da semana. Tá? O nosso público, né, quem nos procura, geralmente são, como eu disse, adultos e idosos, né, e com histórias muito semelhantes a que nós assistimos aqui, né, pessoas que às vezes assim, por diferentes motivos, seja trabalho, distância, morava na zona rural, né, e às vezes assim, as dificuldades econômicas, né, fizeram com que eles não pudessem dar continuidade ao seu processo de escolarização. E agora, quer dizer, muitos deles já com constituição da família, já são às vezes aposentados e resolvem então retomar os seus estudos. Né? E é muito interessante que vários deles nos falam que retomam para poder acompanhar e ajudar os netos nas escolas. Né? Isso é algo que chama bastante atenção. E o que tem nos chamado muita atenção também nesse projeto, né, porque diferentemente do que ocorria até uns anos atrás, em que os filhos eram envergonhados, né, pela baixa escolaridade dos pais, hoje nós recebemos lá
às vezes, vários alunos da UFMG que levam seus pais para poder estudar, né, e retomar. E os pais se sentem assim, super valorizados, super felizes. Eles falam muito com a gente, né, de, olha, meu filho estuda aqui na UFMG, ele é que me incentivou que eu viesse para cá, etc. E tal. E nós também, lá, procuramos ouvir muito essas pessoas, né? Damos muita atenção, né? Atenção no sentido da escuta, né? Porque isso é muito importante. Agora, professora, a senhora falou no primeiro bloco que é preciso formar bem esses educadores, esses alfabetizadores, mas é preciso formar também mais alfabetizadores em número maior para que dê conta aí desse desafio, ou o número hoje existente é suficiente? Qual é a avaliação? Olha, eu penso que nós precisamos sim cuidar, o ensino superior precisa estar mais atento às questões que focam principalmente o aprendizado inicial da leitura e da escrita, né? Porque é uma base. Sim. Né? Se você tem uma boa formação, né? Uma formação psicológica, sociológica, metodológica, né? Você tem como atuar bem junto às classes dos alunos, né? E agora, é importante que a gente faça uma diferenciação entre aquele que vai trabalhar com a alfabetização de criança e de adultos. Porque tem aí diferenças do ponto de vista pedagógico, como a gente estava conversando, né? Sim, tem. Quais aspectos devem ser levados então, em consideração, olha, professor? Alguém que venha trabalhar, que tenha sua formação na área da educação de jovens e adultos, na área da formação de alfabetização de jovens e adultos, ainda que o processo tenha muita semelhança, mas eles também têm muitas diferenças e têm especificidades, né? Não dá para poder você pensar o que se faz com crianças, material didático, para a sala de aula de adultos. Isso é inadmissível, tá? Você pensar isso, né? E fazer isso, e acontece, tá? Sim. Então, acho que é pensar, quer dizer assim, esse público, qual o interesse, quais os seus problemas, né? Quer dizer, hoje, ainda bem, nós já temos aí um material didático voltado especificamente para a alfabetização, para a educação de jovens e adultos, sabe? E ela está assim, eu acho que é um bom material que precisa ser usado e estudado. E mais do que isso, como eu já disse anteriormente, quer dizer assim, você ter essa escuta, essa sensibilidade e estudar. Tá? Porque eu acho que, em se tratando de educação de jovens e adultos, nós temos que ter muito claros os princípios, né? Os princípios, e daí não há como a gente não retomar aqui, né? Não recordar e não dizer da importância de Paulo Freire, né? Como um autor necessário para a formação do educador de jovens e adultos. Certo, professora Francisca Pereira Maciel, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço, Denilson, e estou aqui às ordens. Tá? Okay. Confira agora a agenda da semana. O Simprominas inaugura a exposição Abstrações em Flor, nesta segunda-feira, às 18 horas, na sede do sindicato. As obras são da artista plástica Maria Flor de Maio Cristiano, da cidade de Minas Novas, no alto do Vale do Jequitinhonha. Ela utiliza a técnica de tinta plástica e giz de cera sobre papel. A exposição vai até o dia 11 de abril, na sede do Simprominas, Rua Jaime Gomes, 198, Floresta, Belo Horizonte. O caminhão Museu Sentimentos da Terra faz nova temporada no campus Pampulha. Ele conta a história dos movimentos de luta pela terra no Brasil por meio de biblioteca, exposição interativa, sessões de contação de histórias, videodocumentários, entre outras atrações. Os horários de visitação serão de 9 às 13 e das 15 às 19, do dia 13 a 20 de fevereiro, no campus da Pampulha. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@semprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.